Estamos de volta com o Encontro com a Herta. Hoje um bate-papo super legal com meu amigo Philip. O Felipe. Eu chamo ele de Philip. Não sei se ele gosta ou não, mas eu chamo Philip, né? Queridos, falando sobre os livros do meu grande amigo. Olha, der Mann hat schon 12 livros, ele já escreveu tudo isso. Felipe, eu estava vendo aqui um livro tão bonito, Cartas e Relatos dos Imigrantes Alemães. Isso são cartas que eles escreveram em boutique Striphand. Sim, isso é um material que eu fui aos poucos compilando, porque cartas é algo muito difícil de nós ainda encontrarmos. Difícil porque às vezes as pessoas, muitas vezes as pessoas já em vida se desfazem desse material. Nesses 14 anos eu compilei eu formei um acervo de 35 mil fotos antigas e umas 100 cartas. Então, uma parte dessas cartas, elas estão publicadas nesta obra com apontamentos para que o leitor entenda um pouco o contexto da época, com fotografias e desenhos, contando como era esse início. Tem cartas aí de 1832, 1835, escritas, como costumo dizer, tia Herta, aos nossos telespectadores, por pessoas que realmente foram partícipes desse processo da imigração alemã, né? Que eles vivenciaram isso. E é uma coisa curiosa, né? Felipe, quantas mil fotos tu tem? Quase 35 mil fotos. 35 mil fotos. E daí tu vai visitar as famílias, sim, o pessoal, mas tu primeiro tem que assim fazer uma pesquisa, né? Onde tem as fotos. E o pessoal recebe bem quando tu chega na casa. Eu vim aqui pegar um portrait de vocês. Como é que funciona? Sim, o pessoal recebe bem. Muitos hoje também acompanham já esse trabalho, os livros, conhecem. Então isso também facilita na busca desse material empírico, dessas fotografias. E certamente, tia Herta, fazendo uma listinha em cada comunidade, com as pessoas que são dali, que vivem ali o dia a dia, que conhecem as famílias cujos ancestrais eram dali. Esses são os grandes colaboradores, como foi em Linha Nova, como foi em Dois Irmãos, Bom Princípio, agora na obra recente sobre São José do Hortêncio. Então, nesses trabalhos todos, com uma listinha, a gente vai família por família. Eu levo o scanner, copio essas fotos no local e eu sempre digo, a partir do histórico de cada família, depois que a gente visita 30, 40, 50, a gente consegue compor o todo ou parte de um todo, de um histórico de uma comunidade. Isso é bom, porque o Philip vai na casa, leva, como chama aquele negócio? O scanner. Scanner, né? E o notebook. Aí o notebook é um computador pequeno, assim, ele pode levar junto, né? Daí ele já faz tudo ali, não precisa levar o portrait junto, a foto, ele já deixa tudo pronto, né? Isso é bom. E as pessoas gostam de falar bastante, né, Philip? Quando tu vai fazer, assim, uma pesquisa, as pessoas gostam de conversar, como é bonito isso, né? As pessoas gostam muito de contar as suas histórias. Eu digo sempre, quando a gente fala histórias de família, a gente fala muito essa história de cada um, né, e de uma localidade. E eu vejo assim a alegria das pessoas, e isso muito me alegra como pesquisador, quando vejo a alegria das pessoas em verem também as fotos que me cederam dos seus avós, dos seus bisavós, nessas obras depois, nesses livros depois. Então eu também me alegro ao ver a felicidade das pessoas em ter os seus antepassados retratados nesses livros. É verdade. Cartas e Relatos dos Imigrantes Alemães. Gente, é tão bonito. Eu estava lendo umas histórias aqui, eu estava repetindo, fazendo uma leitura. Vale a pena a gente ver esse livro, porque tem histórias emocionantes aqui e são relatos verdadeiros, né? E o pessoal falava como foi na viagem para até chegar no Brasil aqui. E tem tanta fotografia, coisas bonitas. Nós estamos vendo aqui fotos, né? Que estão passando na nossa televisão aqui, vocês podem olhar, olha que chique isso. Alemães no Brasil, mais um livro. Alemães no Brasil, eles já tinham chegado, daí eles foram, como é que é esta pesquisa aqui? Este histórico são 50 memórias ou breves biografias sobre pessoas que escolheram o Rio Grande do Sul, o Brasil para viver, naturalmente de origens germânicas, ou pessoas que nasceram no Brasil, mas eram filhos de imigrantes alemães.
Então, a sua imensa maioria são de origens alemãs pelos dois lados, mas há alguns que já havia essa questão da presença de outras etnias que vieram a se integrar, como um ali que era descendente de alemães e africanos, outro de portugueses e alemães. Então, já buscando um pouco isso, mas é claro, numa época em que os alemães, por serem um grupo muito fechado, a imensa maioria era de origem alemã pelos dois lados, ou pelos quatro cantos, vamos dizer, diferente de hoje, que nós temos também que aquela questão de que nós realmente somos brasileiros de diversas origens. Naquela época as comunidades eram muito divididas. Né? Aqui, Vale dos Sinos, Vale do Caí, são alemães. Vai para a Serra Gaúcha, esses são italianos. Hoje não há mais essa divisão como existia naquela época. Então, um pouco disso também. Nesses 50 breves históricos, a história de vida daqueles que contribuíram da sua maneira, desde o primeiro médico a atender os habitantes do Vale dos Sinos, ao econômico de uma sociedade no interior, aquele que foi o que trouxe o primeiro aparelho de raio-x para o estado do Rio Grande do Sul, um médico lá no Vale do Taquari. Então, um pouco essa história de vida dessas pessoas. Isto está nos alemães no Brasil, gente, olha só. Mas, gente querida, ele também escreveu sobre o Baumschneid, São Miguel de dois irmãos, dos dois irmãos, né? Isso é um trabalho bem específico do Baumschneid, né, Felipe? Isso é os primeiros 100 anos, ou como é isto? Isso, exatamente, o primeiro século de história de São Miguel dos Dois Irmãos, hoje dois irmãos, que felizmente meus ancestrais também, por parte da família Braun, eram originários de lá. Digo felizmente porque gosto de Dois Irmãos, porque é uma cidade que tenho muito carinho, onde eu praticamente iniciei minhas pesquisas, foi em Bom Princípio, São José do Hortêncio, Dois Irmãos e Novo Hamburgo. Então, lá foram vários anos e na reta final, vários meses, buscando mais registros e compondo essa história, quem foram os primeiros educadores de Dois Irmãos, a história do navio Cecília, e a história assim de fé das igrejas, das primeiras igrejas lá. Que legal. Mas nós temos que falar muito, gente, porque Novo Hamburgo está de aniversário. E o Philipp tem Novo Hamburgo da Fundação e Emancipação Política, 1824 a 1927. Isto. Philipp, Novo Hamburgo está de aniversário. Fala um pouco desse livro, fala um pouco de Novo Hamburgo, que é do Adera Natal. Tu nasceu aqui, né? Sim. Hospital Regina? Não, no antigo Hospital Operário. No Operário, que E a questão do livro de Novo Hamburgo, né, foi vários também anos compondo um pouco dessa história de uma cidade que foi formada lá no início, mas como uma localidade, que depois virou segundo distrito de São Leopoldo. Isso porque em 1824, quando chegaram as primeiras famílias, elas se estabeleceram aqui, mas isso aqui tudo pertencia a Porto Alegre. Em 1800... Tudo é Porto Alegre? Tudo é Porto Alegre. Em 1846 que São Leopoldo se torna um município. E aí, a partir disto, Novo Hamburgo pertence a São Leopoldo como segundo distrito. E aí, veja bem, Herta, nossos telespectadores, como se pagava muito tributos a São Leopoldo e não era retribuído em serviços. Então, houve durante vários anos um grupo de lideranças emancipacionistas que lutaram até que em 1927 Novo Hamburgo se tornasse um município. É até aí que eu registro nessa obra. E quando se tornou um município, o segundo município mais rico do estado do Rio Grande do Sul. Só perdia na época para a cidade de Pelotas. Uma população em 1927 de 8.500 habitantes, num número muito menor de bairros. Lomba Grande no início não pertencia a Novo Hamburgo. Na década de 40, que São Leopoldo entregou o bairro de Lomba Grande para a nossa cidade. As divisas também um pouco diferentes das que nós temos hoje, porque como distrito, o bairro Rio dos Sinos, que hoje pertence a São Leopoldo,
como segundo distrito pertencia a Novo Hamburgo. Olha E na só. divisão, quando Novo Hamburgo se tornou uma cidade, eles deram até ali a região do Parque Floresta Imperial, que uma parte mais para a divisa, posteriormente ganhou o nome de Santo Afonso. Na época o bairro nem tinha esse nome, se chamava tudo Floresta Imperial, aquela região. Inclusive tem a proprietária do Parque das Terras, né? Do Parque Floresta Imperial aqui no livro. Como é o nome dela aí? Bárbara Kremer Steigleder, que foi realmente, como você disse, a primeira proprietária daquelas terras, numa área muito extensa, que era maior do que 7 hectares, Sim. que é uma área que hoje abrange boa parte ali do que é o parque. E impressionante assim nós buscarmos conseguir fotos. Novo Hamburgo não foi fundada por uma família, foi por um grupo de famílias. Então, registros de partes desses imigrantes pioneiros, a história do lote número 1, primeiro lote de terras onde hoje fica a Sociedade Aliança, Sim. um monumento ao imigrante, e outros registros. Esse livro, vou ter um lançamento de uma continuação dessa obra, ainda para esse semestre. Ai, que e bom. assim, buscando registrar mais essa história das nossas localidades, da nossa terra aqui, do Vale dos Sinos, Vale do Caí. Tem uma coisa que me chama muita atenção, gente que está assistindo, a gente lá na televisão, junto com nós aqui, ó. A estrada de ferro, a primeira estrada de ferro do estado ligava a capital de Porto Alegre, Novo Hamburgo, com as obras iniciadas em 1871. Como é que foi isso, filho? O trem passava aqui e volta, como é que era isso? Eta, você tocou num tema muito importante dentro da história de Novo Hamburgo. Porque em 1871 a construção da primeira ferrovia, porque os produtos eram levados a Porto Alegre via Rio dos Sinos. E em momentos que o rio está muito alto, muito baixo, é sempre muito difícil. Então, a construção dessa ferrovia, para facilitar, ajudou no desenvolvimento industrial, comercial, e num período em que o centro foi transferido de Hamburger Berg, hoje o bairro de Hamburgo Velho, para a área que hoje compreende o centro da nossa cidade, e é nesse período que a localidade troca de nome, de Hamburger Berg para Neu-Hamburg, Nova Hamburgo ou Novo Hamburgo, como nós temos hoje. Muito bem. Felipe Kuhn Braun. Felipe, eu quero agradecer muito, muito, muito a tua participação no encontro com a Herta e dizer para o pessoal, olha, gente, vale a pena. Felipe, quem quer comprar os livros? Onde acha os livros? Como é que funciona? As obras estão todas na livraria do shopping, aqui de Novo Hamburgo. Então, à disposição. Os lançamentos sempre são feitos na Fundação Sheffield, também aqui em Novo Hamburgo, em Hamburgo Velho. E agradecer também a você, Herta, por estar no programa, né, Encontro com a Tia Herta, Encontro com a Herta, a Vale TV e as pessoas que acompanham o nosso trabalho também pela TV e pelas palestras, pelos lançamentos. Muito bem, parabéns para Novo Hamburgo que está de aniversário. Quero desejar um grande beijo para todo mundo. Gente, tem que olhar assim, ó. Olha lá no Facebook Herta Klein, no Instagram Herta Klein, no canal do YouTube Herta Klein Oficial. Eu quero também convidar o pessoal do Vale do Caí, porque pode olhar esse programa na internet também. Como disse, tem um link, eles dizem. Eu não sei bem como funciona, mas é um link lá. No link no Facebook. Nós vamos estar com um espetáculo novo lá no Vale do Caí. Nós vamos estar lá em Vale Real, nós vamos estar na Bom Princípio, na Veliz, em São José do Ordêncio e também em São Sebastião do Caí. Todo mundo junto, tá? É o novo espetáculo Herta a Vizinha. Sabe quem está junto comigo? O Miro. O Miro do Til Tapas. Nós estamos juntos fazendo um grande espetáculo. Convida todo mundo, tá, gente? Para ir lá assistir nesses dias. Pode ver a agenda direitinho, horário, tudo certinho lá no Facebook, tá? Herta Klein. Encontro com a Herta. Hoje foi maravilhoso conversar com Felipe Kuhn Braun. Um beijo e até semana que vem, tá? Querido!